Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula a gente vai conhecer o diagrama de sequência. Vai ver primeiro qual é a sua cara, vai entender depois quais são seus elementos e vai ver como é que o diagrama se relaciona com o código-fonte. Aqui eu tenho um diagrama de sequência para o caso de uso visualizar agendamentos. Esse caso de uso a gente já conhece bem. É o caso de uso em que o secretário ele vai ter uma tela com todos os agendamentos de todos os médicos, com aquelas faixas de horário, e é a forma que ele vai poder marcar uma nova consulta, cancelar, informar que o paciente já chegou e que está em espera. Então é a tela principal que ele vai controlar as atividades dele. Mas assim, eu não quero focar tanto no comportamento, eu quero mais focar nos elementos do diagrama. E o que é que a gente reconhece ao olhar para cá? A gente tem o boneco de palitinho, que representa um ator. A sintaxe é a mesma no diagrama de casos de uso. A gente consegue reconhecer também esses retângulos, né? Essas caixas que tem essa linha tracejada. A gente reconhece faixa de horário e médico, que se referem a classes do modelo conceitual. A gente pode reconhecer aqui a tela de agendamentos, ou seja, também tem uma caixa que representa uma tela, e tem uma outra caixa para o controlador. Já a gente vai entender qual é o nome certo dessas caixas e por que elas têm essa linha. Mas por hora, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o que o diagrama está modelando. Vejam que eu tenho um certo fluxo de ações sendo executado aqui. Eu tenho um secretário que ele tem uma certa operação aqui representada por essa seta. Então, essa seta ela sai dele e chega em outra caixa. Aqui eu também tenho uma operação que sai daqui e vai para outro lugar. E isso é devolvido. Tudo isso tem um significado. Só que percebam que o que está sendo modelado de forma geral é o comportamento do sistema ao executar esse caso de uso. Até então, a gente não entrou em detalhes de como o sistema funcionava, né? Era sempre do ponto de vista do usuário. Agora a gente vai começar a entrar, modelar, pensar em como esse sistema vai se comportar internamente. De forma simplificada, eu percebo que o diagrama de sequência é um diagrama comportamental. Diferente do diagrama de classes, que é estrutural, que mostra um retrato do sistema, o diagrama de sequência vai mostrar o sistema executando. Ele mostra como é que os objetos estão operando, colaborando uns com os outros para completar uma tarefa. E o que é que esse diagrama representa? Ele representa a interação entre ator e o sistema, ou seja, tenho esse elemento externo aparecendo na interação, não é só sobre o sistema internamente, mas eu também tenho o sistema internamente. Então, eu venho desde o ator até os objetos internos ao sistema, como é que eles estão se relacionando. Outro destaque do diagrama de sequência é que ele mostra de forma bem fácil de seguir a ordem cronológica dos eventos. Então, eu consigo perceber que a linha do tempo é de cima para baixo. Então, uma operação que está em cima, ela acontece antes de que uma operação que está embaixo. Eu consigo perceber essa ordem cronológica dos eventos de forma muito fácil. E, por fim, eu tenho um destaque para os dados de entrada e saída. Nesse último exemplo, nem ficou muito claro, mas um dos benefícios do diagrama de sequência é mostrar quais são os argumentos e os retornos de cada operação. Então, eu consigo perceber todos os dados que estão sendo enviados desde o ator e também internamente pelos objetos, como os dados de saída, o que é que está sendo retornado e o que é que está sendo apresentado para o ator. Eu consigo representar isso tudo muito bem. Agora que a gente já entendeu o que o diagrama representa de uma forma geral, vamos tentar entender, formalizar um pouco o que é que são esses elementos, a sua sintaxe e a semântica. Vamos começar do básico, que seriam os atores, as linhas de vida e as mensagens. Voltando ao diagrama, o que são os atores? Bem, é a mesma sintaxe e a mesma semântica do diagrama de caso de uso. A gente já conhece esse cara. O que são as linhas de vida? São as caixas, certo? Então, essas caixas que vão representar classes, a gente vai chamar de linha de vida no diagrama de sequência. E as linhas de vida, elas têm dois estados. Por exemplo, a linha de vida aqui de faixa horário, ela existe ao longo de todo o processamento, só que ela só está ativa nesse período de tempo aqui. Então, como eu disse, o tempo passa de cima para baixo aqui. Essa é a primeira operação, essa aqui é a segunda, e
esse retângulo em cima da linha de vida representa o momento em que aquela linha de vida está ativa, que aquele objeto, aquela entidade está em operação. No caso, eu tenho esse controlador aqui, ó. Ele passa a maior parte do tempo, nesse caso de uso ativo. Ele está fazendo alguma coisa ou ele está esperando que alguém devolva alguma informação para ele. Por isso que ele fica um retângulo aqui na maior parte do tempo. E por fim, eu tenho as setas. No caso, as setas aqui no diagrama de sequência, a gente vai chamar de mensagem, certo? A gente vai perceber mais para frente que as mensagens vão se relacionar diretamente com métodos, com operações de classes, né? Com métodos. Mas, conceitualmente falando, aqui no diagrama elas são chamadas de mensagens. E a gente pode entender também que uma mensagem, até conceitualmente sendo coerente à orientação a objeto, uma mensagem é uma solicitação. Na programação orientada a objeto, a gente tem essa ideia de que um objeto é uma entidade relativamente autossuficiente. Então, o termo mais adequado é uma solicitação. Então, o secretário atua que ele está solicitando a essa classe, a esse objeto, a essa entidade, que ele faça alguma coisa. O controlador vai solicitar a faixa de horário alguma outra coisa. Então, a mensagem ela manda uma solicitação. Só que aquilo ali era o básico do básico. Tem outras coisas bem básicas que a gente precisa aprender no diagrama de sequência. Primeiro, que existem mensagens de diferentes tipos. Existem 5 tipos diferentes, a gente vai ver já já. E a outra coisa é que as linhas de vida podem representar qualquer tipo de abstração. Normalmente, a gente vai representar classes e objetos. Só que tem um detalhe que a gente tem que observar para quando a gente quer diferenciar objetos e objetos anônimos. Vamos lá no diagrama ver como é que fica. Aqui nessa interação, eu tenho 3 linhas do tempo, A, B e C. E entre elas eu tenho vários tipos de mensagem. Primeiro eu tenho a mensagem do tipo síncrona. A sintaxe da mensagem síncrona é a linha e a seta sólidas, certo? Preenchida. E qual é a semântica da mensagem síncrona? Ó, no caso A está fazendo uma solicitação a B. Por ser síncrona, A fica bloqueado, aguardando essa resposta. Ou seja, A não faz outra operação até que B responda. Então, quando B manda essa resposta, A continua a executar. Em contraste, eu tenho uma mensagem assíncrona, que a sintaxe é a linha sólida, só que a seta não é fechada. O que isso quer dizer? A faz uma solicitação para B, mas depois de fazer essa solicitação, A está liberado para fazer outras operações. Eu poderia, por exemplo, fazer outra mensagem síncrona aqui, ou assíncrona. Então, eu posso mandar uma mensagem assíncrona e imediatamente depois A pode fazer outras operações, enquanto que na síncrona ele fica bloqueado esperando a resposta. Além disso, eu tenho a mensagem de resposta, que a sintaxe é essa linha tracejada com a ponta aberta. A mensagem de resposta ela é opcional, presente somente nas mensagens síncronas, ou seja, quem solicitou está aguardando. E aí ele pode receber uma resposta ou não. Essa resposta vai ser sempre um retorno de uma operação, certo? Vai ser o dado de resposta. E aí, como esse dado nem sempre ele existe, essa mensagem aqui ele é opcional no diagrama. Se eu tiver dessa maneira, eu não tenho nenhum prejuízo no entendimento, caso essa resposta não seja importante de ser representada. Além desses 3 tipos, eu tenho as mensagens de criação e destruição. Mensagem de criação, a gente vai fazer a analogia com a orientação ao objeto à instanciação. Vejam que A cria uma nova instância de C, um novo objeto de C. Percebam que quando eu crio aqui, o asta, inclusive, ele baixa, né? A caixa, a linha do tempo aqui para baixo. Porque C, ele não existia no começo. C não existia, no momento que ele é criado, ele passa a existir. E aí aqui eu posso operar com ele normalmente. E, finalmente, eu tenho a mensagem de destruição, que se a de criação é uma instanciação, é criar um novo objeto, a de destruição é de destruir, de fato, aquele objeto, aquela entidade. No caso, quando eu faço uma mensagem de destruição, no diagrama ele vai colocar um X na linha do tempo, mostrando que ele não existe mais, esse objeto, né? A linha do tempo continua para outras entidades, só que para B não, B acabou, morreu, não existe mais. As mensagens de criação e destruição, elas também podem ser respondidas, mas normalmente não é necessário.
Vejam, a mensagem de resposta é sempre opcional. A gente vai usar quando é relevante representar alguma coisa com ela. Na criação e destruição, é bem comum que ela seja necessária de ser representada. Agora, passando para a diferenciação entre classes e objetos. Aqui na linha de vida, eu posso representar de 3 maneiras. Se eu escrever aqui dessa maneira, eu estou representando uma classe, a classe pessoa. Se eu escrever com essa sintaxe, ou seja, um nome, 2 pontos, outro nome, estou dizendo que João é um objeto, né? Uma instância da classe pessoa. Isso aqui é um objeto, isso aqui é uma classe. E se eu represento dessa maneira, estou dizendo que essa linha do tempo representa um objeto, só que esse objeto não tem nome. É um objeto de pessoa, mas não é relevante dizer que objeto é esse. Inclusive, essa terceira forma aqui vai ser a mais comum. A gente vai normalmente representar interação entre objetos, mas qual objeto específico é esse? Normalmente não interessa. Mas é importante saber diferenciar. Passando agora para os elementos essenciais, eu vou ter os fragmentos e as referências. Os fragmentos vão ser usados para criar interações mais ricas. Existem vários tipos de fragmentos. Só para exemplificar, eu vou trazer 3 aqui nessa aula, mas já adianto que o uso de fragmentos ele tem que ser usado com muita sabedoria, porque os fragmentos eles costumam poluir bastante o diagrama, certo? A gente vai usar eles quando é muito relevante representar essa operação. Já as referências vão ser usadas simplesmente para referenciar outro diagrama de sequência. Muitas vezes a gente já criou aquele comportamento, já modelou no diagrama de sequência, então é uma forma de reusar. É como uma chamada de método, eu vou fazer uma chamada de diagrama de sequência. A ideia é análoga. Nessa interação, eu tenho novamente A, B e C participando, e aí não importa a mensagem, certo? Eu estou querendo destacar aqui os fragmentos. Então, o que é esse fragmento? É esse retângulo com esse rótulozinho que a gente pode criar pegando uma ou mais mensagens, certo? Aqui ficou só uma, mas a gente pode fazer um fragmento pegando qualquer trecho do diagrama de sequência. E o que é que esses fragmentos representam? Dependendo do tipo do fragmento, ele vai ter uma semântica diferente. Por exemplo, esse opt, ele vem de optional. Isso quer dizer que essa operação ela só vai ser executada se essa condição for verdadeira. Ou seja, isso aqui é um if, certo? If condição verdadeira, executa isso aqui. Se essa condição for falsa, esse fragmento ele não é executado. De forma parecida, eu tenho o out, de alternative. Ele serve para criar o relacionamento if-else. E aí, quantos if-elses eu quiser, né? 3, 4, 5. No caso, mesma forma. Eu coloquei aqui condição, mas seria a mesma ideia. Guarde seria essa condição. Então, se uma condição for verdadeira, ele executa a mensagem 4. Se não, se essa condição for verdadeira, ele executa 5 e assim por diante. Então, aqui no alternative, eu tenho essa linha que diferencia. Ou eu executo esse caminho, ou eu executo esse outro, e aí quantos eu quiser. E, finalmente, eu tenho o loop. Então, o loop é bem mais intuitivo de entender. Eu tenho o loop, eu tenho a condição aqui da mesma maneira, ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, ou enquanto essa condição não for negada, fica livre para definir essa condição, essa operação ela é repetida. E o que é que está sendo repetido aqui? A está criando uma nova instância de Z nessa repetição e uma certa operação Z está sendo chamada. Veja, isso aqui é referência, certo? A sintaxe é parecido com o fragmento, mas ele é sólido e fica em cima do comportamento também. Então, isso aqui existe um outro diagrama de sequência chamado operação Z, que está no meu documento ASTA aqui, só que para não colocar esse comportamento, essa interação que é complexa entre A e C aqui dentro, eu só fiz uma referência. Então, isso aqui é como se fosse uma chamada de diagrama de sequência, eu simplifico esse diagrama. Se eu quiser ver os detalhes de operação Z, eu posso abrir o diagrama que tem explicando essa parte. Talvez não tenha ficado tão claro, mas o diagrama de sequência, né, as linhas de tempo, as mensagens, elas podem ter diferentes níveis de abstração. Só que para o nosso contexto, a gente vai pensar que as linhas do tempo são objetos ou classes e as mensagens são métodos. Com isso, a gente consegue fazer um paralelo muito fiel de um diagrama de sequência com o código-fonte. E aí, para ficar esse paralelo mais claro, a gente vai ver um exemplo aqui. Então, eu tenho um código-fonte
e tem um diagrama de sequência que é semanticamente equivalente a esse código-fonte. E a gente vai ver como é que fica essa representação. Aqui em cima de mim, eu tenho um código que não significa nada. Simplesmente defini 3 classes e alguns métodos para essas classes. Então, eu tenho classe A com o método 1, classe B com o construtor, método 2 e 3, e a classe main com o método main. A gente vai considerar que esse main é o ponto de entrada do programa. Inclusive, no diagrama, se a gente perceber, esse main está sendo chamado de alguém externo ao diagrama de sequência. Poderia, digamos, ser o sistema operacional. Então, é uma chamada que vem, uma mensagem que vem de fora. Mas vamos lá, seguir o diagrama, ver o código e perceber que o diagrama de sequência basicamente representa esse fluxo de operações até o nível de chamada de método. Vamos lá? Então, eu tenho o método main, aqui no corpo, linha 28, 29 e 30, ele tem 3 operações. Ele cria uma nova instância de A, cria uma nova instância de B e faz a chamada do método 2 de B, certo? Como é que isso fica no diagrama? Eu tenho uma classe main e o método main. Percebam, gente, que a solicitação, né, a mensagem, ela é chamada main, ou seja, o nome desse método que está marcado aqui ativo é main. Então, isso aqui tudo é a execução de main. E o que é que main faz? Ele faz uma chamada de construção, né? Ele chama uma mensagem de criação. Ele chama o construtor de A, vai chamar o construtor de B, passando como argumento A, e depois vai chamar o método 2 da classe B. Então, veja que no corpo de main, do método main, há uma chamada ao método 2, só que esse método é da instância de B. Ok? Então, analisando de forma vertical aqui, a gente consegue entender qual é o código-fonte dentro de main. Isso é muito importante, vai ser muito útil nas próximas etapas do nosso projeto. Indo para o construtor de A, o que é que esse código faz? No caso, o meu código sequer tem esse construtor definido. Então, é um construtor implícito, que eu não representei nada aqui no diagrama, ele só constrói A, cria essa instância, veja que eu nomeei aqui A, e retorna, eu sequer coloquei a mensagem de retorno porque considerei que não era relevante, não iria representar nada, certo? Mas, quando a construção de A encerra, eu sigo a execução do método main, ele chama o construtor de B passando A. Então, ele chama esse código da linha 12, né? 12 a 14. Vejam que na construção de B, eu tenho uma instrução interna aqui, na linha 13. Só que eu não represento essas instruções internas no diagrama de sequência. O diagrama de sequência ele só vai representar até chamadas de método. É o mais fino, mais detalhado que ele representa. Então, eu tenho aqui a construção de B finalizada, e aí, quando é finalizado, ele vai executar a linha 30, que é a chamada ao método 2 da classe B. E aí, o que é que esse método faz? É o que está na linha 16. Ele chama o método 3 e depois chama o método 1 de A. Então, vamos ver o detalhe aqui de B. Vejam essa chamada a método 3. Método 3 é um método da própria classe B. Fica um pouco feio aqui no diagrama, mas é porque a gente também fez questão de representar o retorno. Eu deixei aqui só para ficar claro. Então, dentro de B mesmo, ele chama o método de B, então ele cria um novo nível aqui de operação, certo? Eu tenho um nível normal aqui, ele cria um novo nível, e aí, depois que responde, ou seja, que o método 3 acaba, ele volta para o nível base, digamos, da operação. Ele segue a execução. A execução continua chamando o método 1 da classe A. Então, vejam aqui os detalhes, né? Eu tenho o argumento, o I, sendo chamado, e depois que essa chamada acaba, ele retorna foobar, que no código-fonte aqui é o da linha 2, 3, 4. No caso, como esse retorno é único no código-fonte que aparece, né, que se destaca, foi a única resposta que eu coloquei. Essa aqui eu deixei para ficar mais claro no diagrama, mas nem precisava. E aqui eu deixei realmente a resposta, né? Está aqui o que está sendo retornado. É foobar. O que é que significa não interessa. De novo, percebam como essa linha 3 do código, esse incremento, ele não aparece no diagrama de sequência. Instruções internas não são representadas. Mas bem,
Eu estou em B, ele chama o método 1, ele transfere a operação para A, tudo isso é síncrono, certo? Veja, todas essas mensagens são síncronas, porque a gente só vai aprender e entender como é que faz mensagem assíncrona no código quando entender paralelismo, concorrência. A gente ainda não aprendeu isso, vocês não vão aprender nesse semestre em APO. Tudo é síncrono, ou seja, o main faz essa solicitação aqui de método 2 e ele fica bloqueado, ele está esperando essa resposta. Por isso que a linha de vida dele é representada como ativa até o final. E aí esse final é aqui, né? Quando B termina de executar o método 2, chamou o método 1, recebeu o retorno, veio para cá, não tem mais o que fazer, ele encerra. De novo, eu poderia ter colocado essa resposta aqui. Não coloquei porque achei que não esclareceria nada, até porque se a gente for ver aqui no código-fonte de método 2, ele não retorna nada, né? Então não tem por que representar isso. Mas o ponto é que, quando ele acaba a execução, ele retorna para o main também não tem mais nada para fazer, então encerra aqui essa operação. E eu espero que tenha ficado claro essa relação entre o diagrama de sequência, tratando as linhas de tempo como classes e as mensagens como métodos. Fica bem intuitivo, fica bem fácil de seguir, e a gente vai usar muito isso na próxima videoaula para dar continuidade ao projeto do nosso sistema. A gente vai identificar quais são as classes que vão compor o sistema e quais vão ser essas operações, que isso já vai antecipar a implementação na próxima fase, que é a de construção do sistema. E é isso, gente. Bom trabalho e até a próxima aula.